Oi pessoal, tudo jóia? Vamos aí continuar com o nosso trabalho com o projeto W Project, que eu vou mostrar para vocês mais algumas partes do desenvolvimento desse projeto, que utiliza vários frameworks. Então aí já deixo mais uma vez salientando para vocês, se vocês gostarem do vídeo, gostarem do projeto, deem joinha no vídeo, sigam meu canal do YouTube. Também sigam aí, curtam a minha página do meu blog, do meu Facebook, que eu estou aí sempre postando algumas coisas novas para vocês, tranquilo? Então vamos aí continuar o nosso trabalho. O que a gente vai fazer agora? A gente vai começar o desenvolvimento para realizar o acesso ao nosso banco de dados, tranquilo? O primeiro passo que a gente vai fazer é o quê? Criar o nosso banco de dados. Então vamos vir aqui dentro do source do Codeplex. Aqui, pessoal, a gente tem três arquivos. Tem o DER, tem o MySQL Create Database e esse script aqui do MySQL. Então aqui, ó, esse script aqui, ele cria um usuário. Então aqui ele está criando um usuário com esse nome aqui, beleza? E com essa senha aqui. Então, criem aí o usuário que vocês quiserem, se vocês quiserem criar, e ele está dando privilégio total para esse usuário. Então, deixe aí como sugestão para vocês. Tranquilo? Criem se vocês tiverem realmente essa necessidade. Aqui tem um script para criar o banco de dados. Sugestão. Isso aqui é simplesmente um exemplo. Então, criem aí o banco de dados que vocês quiserem. Se vocês quiserem criar o projeto com outro banco de dados, fiquem à vontade. A alteração vai ser mínima. Beleza? Mas para quem às vezes está começando, que ainda tiver alguma dúvida, é claro que o melhor seja justamente começar aí fazendo essa parte e depois aprofundar. Então aqui vocês podem ou só baixar esse arquivo aqui. Então vou copiar esse conteúdo aqui no meu banco, vou acessar aqui o MySQL e automaticamente, pessoal, esse script já vai criar o banco de dados para mim com as suas tabelas, relações e um conjunto de dados já prontos. Importante, pessoal, esse banco que eu estou utilizando aqui, ele é uma variação do banco de dados disponibilizado pela Microsoft, o Northwind. Tranquilo? Eu simplesmente fiz o quê? Eu excluí algumas tabelas. Por quê? Porque aquele banco, Northwind, ele tem 13 tabelas. Então eu quis aí pegar uma versão um pouco reduzida desse banco, que já tem pronto, só para a gente facilitar o nosso trabalho. Então aqui, colei o código, pedi para executar o nosso script. Então ele está executando. Tranquilo? Então, pessoal, enquanto ele vai executando aqui o script, criando o nosso banco de dados, vamos continuar aqui o desenvolvimento e já eu volto ali no banco. Então, o nosso próximo passo que a gente vai fazer agora é começar o desenvolvimento do nosso projeto Úteis, que ele é a base para todos os nossos outros projetos. Tranquilo? Uma coisa importante, pessoal, esse projeto Úteis, ele vai acabar sendo importado por outros sistemas para conseguir acessar de forma mais fácil os nossos serviços REST. Tranquilo? Então, ó, só uma coisa que é muito importante, pessoal, é vocês lembrarem de realmente que a gente tem várias peculiaridades nesse projeto. Então, só tomem cuidado para não confundir, às vezes, para quem já viu o projeto Northwind, confundir alguns detalhes desse projeto, que ele é uma simplificação, de certo modo. Então, vamos criar aí a nossa classe Base Entity lá no nosso projeto Úteis. Aqui, pessoal, lembrando, a gente tem eu esqueci de colocar aqui, mas eu vou já alterar, que essa nossa classe aqui, ela tem aí de ficar num pacote específico. Então eu vou só copiar o conteúdo aqui, depois vocês podem digitar, tem isso disponível lá no Codeplex, no SVN. Então aqui vou mover para o pacote correto.
Então, ó, acabou de mover para o pacote correto. Então, ó, criamos a classe BaseEntity dentro do pacote org.wproject.server.utils. Então, essa nomenclatura, pessoal, é um padrão que eu sigo normalmente nos meus projetos. E eu aconselho vocês a seguirem. Não só o padrão já do Java, mas essa questão de seguir essa nomenclatura para cada módulo, porque isso facilita a nível de deploy, de depuração. Tranquilo? Então, aqui essa classe BaseEntity, para que ela vai servir, pessoal? Ela vai ser a classe base para todas as nossas entidades. Quando eu falo entidade, é aquela classe que realiza a manipulação dos nossos dados. Tranquilo? Desculpem, ela realiza o mapeamento das nossas entidades do banco com as entidades do nosso código. Ou seja, quando eu tiver uma entidade no meu banco de dados, eu vou ter de ter uma entidade no meu código. E essa entidade, essa classe entidade, ela vai herdar a classe BaseEntity. Tranquilo? Então, se eu tenho uma tabela no banco, em geral, pelo menos no nosso projeto, sempre a gente vai ter uma entidade no nosso código. Tranquilo? E essa entidade no nosso código vai herdar essa classe BaseEntity. Tranquilo? Então aqui, pessoal, coisas que são importantes. Como é uma entidade, eu tenho sempre de especificar qual que é a chave primária que está no banco. Em geral, a nossa chave primária ela pode ser simples ou composta. O que seria simples? Simples são tipos primitivos, como string, long, int, seria inteiro, caractere. Então, esses tipos primitivos são a base aí quando a gente tem uma chave simples. Beleza? O que seria uma chave composta? Uma chave composta é quando eu tenho mais de um valor fazendo parte da minha chave primária. Por exemplo, quando eu tenho uma tabela, um relacionamento entre duas tabelas, um relacionamento muitos para muitos, normalmente eu tenho uma tabela intermediária. E essa tabela intermediária geralmente é a composição de mais de uma chave. Correto? Então isso é uma chave composta. Aqui vamos criar também uma outra classe, que é a Base Key. O que seria essa Base Key, pessoal? Toda vez que a gente tiver uma chave composta, essa Base Key vai ser herdada por essa chave composta. Tranquilo? Só para facilitar aí um pouco parte do nosso trabalho. Outra coisa que está sendo importante que eu preciso mostrar para vocês. Aqui, pessoal, isso daqui, ó, esse override que eu estou fazendo no toString no equals, estou fazendo isso daqui por quê? Porque com isso daqui eu permito utilizar a commonslang 3, aquela dependência que eu tinha mostrado para vocês que a gente adicionou ali no nosso pom.xml, para fazer o quê? Para imprimir todos os nossos atributos. Tranquilo? Então, a ideia é, uma vez que eu tiver o objeto, eu pedir para imprimir informações dele no log, na verdade, eu vou pedir simplesmente para imprimir o objeto. E automaticamente ele já vai trazer todos os atributos impressos. Tranquilo? Então, esses ambos os métodos, aí, o toString e o equals, tanto na nossa base key quanto na BaseEntity, são os mesmos. É a mesma implementação. O único detalhe aqui, ó, pessoal, aqui na nossa entidade, como tinha falado, eu tenho de especificar qual que é a minha chave primária. Tranquilo? O tipo. Se é simples ou se é composta, não importa. E além disso, aqui, ó, eu também estou fazendo esse override. Aqui, ó, essa classe Abstract Persistable, ela faz a definição da nossa chave primária. E, além disso, ela disponibiliza um método para setar e recuperar o nosso ID da nossa chave primária. Isso a nível de valor. Beleza? Então, aqui eu estou fazendo simplesmente esse override. Por quê? Porque eu quero disponibilizar qualquer classe alterar o meu ID das minhas entidades. É a definição do meu sistema. Beleza? Isso vai variar aí de característica para cada um dos sistemas. No nosso caso aqui, eu estou deixando isso já disponível. Deixando isso aqui como público. Então, só tome cuidado com isso daqui. Ó. Aqui precisa ser público. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui para ver se o banco criou. Então,
Correto, o banco foi criado com sucesso. Vamos ver aqui. Então, ó, criou o nosso banco com 3 tabelas: Categories, Order Details, Order e Product. Agora, pessoal, nosso próximo passo, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar algumas entidades. Tranquilo? Eu ia criar aqui várias entidades, só que eu vou criar apenas uma, e a partir de apenas uma entidade eu vou criar o database e fazer a parte de acesso básica, tranquilo? Do nosso banco de dados para apenas uma entidade, para vocês verem o tanto que é simples. Então eu vou vir aqui, eu vou criar um pacote org.wproject.server.utils.entity. E aqui eu vou criar a minha entidade Category Entity. Criei a minha classe Category Entity. E aqui, pessoal, eu vou fazer um mapeamento do meu código, com o meu projeto. Tranquilo? Acho que coloquei aqui o nome errado. Desculpem, aqui é Entities. Então coloquei errado aqui, só fazendo alteração. Deixa eu deletar esse pacote. Então, ó, ficou aqui, ó. Nós criamos a classe Category Entity dentro do pacote org.wproject.server.utils.entities. Tranquilo? E aqui, pessoal, eu coloquei a nossa... Só fazendo algumas configurações aqui, para ficar mais claro para vocês. Então, ó, aqui eu fiz a configuração, que é o mapeamento a nível de código, de modo relacional com o meu banco de dados. Tranquilo? Mais para frente eu vou falar como que nós vamos acessar, porque nós vamos utilizar um conceito novo, que é trabalhar com repositórios, que é uma coisa diferente de DAOs. Tranquilo? Então fiquem atentos a isso. Então, explicando aqui o mapeamento mais básico que a gente tem quando a gente está trabalhando com JPA. Tranquilo? Que é o mapeamento que nós vamos utilizar para mapear o nosso código com as entidades do banco. Então, ó, se eu olhar aqui no meu banco, eu tenho a entidade Categories, eu tenho aqui, deixa eu deletar um alter table aqui, para ficar mais claro para vocês. Então, ó, eu tenho aqui essas 4 colunas, ou seja, essas 4 propriedades da minha entidade. Category ID, que é a chave primária da minha tabela e também é auto-incremental. Ou seja, o banco vai gerar o ID para mim. Category Name, que é o nome da minha categoria. Description, que é a descrição. E Picture, que é uma imagem. Então, aqui estão os tipos de cada uma dessas colunas. Tranquilo? Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês? Para cada coluna da minha tabela, eu vou ter lá no meu código uma variável, uma propriedade relacionando com o meu banco. Então, se eu tenho aqui, a gente for olhar aqui, tenho Category ID. Lá no meu banco eu vou ter de ter uma coluna Category ID. Aqui, se a gente for olhar, o tipo dessa Category ID é o que? Int 11. Então, lá no meu código, na minha entidade, eu tenho de ter uma variável com o nome Category ID com o tipo long. Tranquilo? Pelo tamanho do caractere aqui. Ou pode ser até um integer ou um int. Isso vai variar. Eu tenho aqui minha propriedade Category Name, eu tenho de ter, e é do tipo varchar. Então, eu tenho de ter lá no meu banco, lá na minha entidade, uma variável Category Name do tipo string. Description, medium text, também string. Então, nós vamos ter de ter para cada uma das nossas propriedades aqui do meu banco, de acordo com o seu tipo, lá na minha entidade também no código. Tranquilo? Então, se vocês tiverem dúvida, eu tenho aqui no meu banco um tipo decimal. O que a gente vai ter lá no nosso código? Vai ter um big decimal.
Como que vocês vão saber isso? Isso vai se tornar mais intuitivo, mas em geral vocês podem olhar no código que eu já tenho disponibilizado, que tem várias convenções já prontas, ou simplesmente dê uma busca na internet que vocês vão achar de forma bem fácil. Tranquilo? Então, tranquilo. Agora só um detalhe. Eu acabei de falar para vocês que cada coluna do nosso banco, em uma determinada tabela, existe uma variável na nossa entidade, exceto o ID. Por que o ID nós não vamos fazer a definição dele aqui como uma variável dentro da nossa entidade? Porque se nós sabemos que toda entidade nossa do nosso banco precisa de uma chave primária, aqui no nosso código nós também vamos especificar isso, facilitando de certo modo o nosso trabalho com as chaves primárias. Então, em vez da chave primária estar na minha própria entidade, ela vai estar na minha superclasse, ou seja, na minha classe Base Entity. Então, toda vez que eu criar aqui uma entidade, no caso eu estou criando Category Name, Category Entity, eu tenho de estender a minha classe Base Entity e falar o tipo da minha chave primária. Tranquilo? Então, ó, observem aqui, ó, isso daqui que a gente tem aqui, ó, coloca até em vermelho. Isso daqui é o tipo da minha chave primária. Então, ó, minha PK, a minha primary key. Isso é exatamente o tipo que está lá no meu banco. No nosso caso aqui, eu estou trabalhando com um tipo... ficou muito feia a letra. Então, ó, nosso tipo primário, eu estou trabalhando com um tipo long. Tranquilo, pessoal? Vocês poderiam colocar o quê? String, integer, fiquem à vontade. Só que isso tem de respeitar o tipo da chave primária que a gente tem aqui no banco. Tranquilo? Então, o data type aqui da minha coluna primária tem de respeitar. E se for um tipo composto, ou seja, formado por mais de 2 valores, como por exemplo, aqui, ó, a minha order details. Essa tabela, a chave primária dela, ela é composta por 2 outros IDs. Na verdade, IDs estrangeiros. Tranquilo? Então, nesse caso, o que a gente tem? A gente tem uma chave composta. Então, mais para frente eu vou mostrar como fazer essa parte. A gente tem uma chave composta. Tranquilo? Agora, continuando aqui, ó. Essa @entity. Para que serve essa anotação @entity? Essa @entity serve para definir, para falar que essa classe aqui, a category entity, ela é uma entidade. XML root element. Isso aqui é para a gente poder serializar o nosso objeto, quando a gente for trabalhar com REST. @table. @table significa que qual que é o nome da tabela que nós vamos relacionar lá no banco. Se eu não colocar um @table, significa que o nome da minha tabela que eu vou relacionar lá no banco é exatamente o nome da minha entidade. Nesse caso aqui, category entity, se eu não colocasse o @table, seria o nome da minha tabela, seria category entity lá no banco. No nosso caso não é verdade, que a nossa tabela lá no banco é o quê? Categories. Viu? Esse attribute override. O que isso aqui está fazendo, pessoal? Como a nossa chave primária lá no banco, aqui ó, em categories, se chama category ID, eu preciso sobrescrever o valor padrão que nós temos no nome do nosso ID, que é definido na nossa classe Base Entity. Então nós temos que colocar exatamente o nome da coluna que está lá no banco. Tranquilo? Então, aqui eu estou colocando exatamente o nome do ID da minha tabela que está lá no banco. Então a gente precisa fazer isso. No nosso caso aqui eu estou colocando Category ID. Esse ID aqui, pessoal, nunca muda. Beleza? O nome não muda. O que não muda é a coluna, o valor da coluna. Esse name aqui é simplesmente falando assim, ó, o atributo ID, tranquilo? Que está na minha Base Entity, ele está relacionado com a coluna Category ID. Beleza? E aqui, pessoal, para baixo, para cada uma das colunas do meu banco, eu tenho aqui uma propriedade, de acordo com o seu próprio tipo,
que está lá relacionado ao banco. Tem aqui dois construtores, um vazio e outro passando todos os valores. E também os métodos de getSet para cada uma das nossas propriedades. Só isso. Tranquilo? Então, com isso, pessoal, a gente já finaliza aí a criação, pelo menos, da nossa primeira entidade. Vamos agora partir para o desenvolvimento do nosso módulo Database. Tranquilo? O nosso módulo Database ele vai ser extremamente simples. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com Spring Data. Então, antes de entrar nessa parte do Spring Data, nós temos uma entidade, um elemento em alguns sistemas que nós chamamos de DAO. O que seria um DAO? Data Access Object. O que é esse DAO? Esse DAO é onde nós colocamos nosso código SQL, às vezes código HQL, responsável por manipular e gerenciar o nosso acesso ao banco de dados, a informações que estão no banco. Tranquilo? Então, qual que é a diferença para um repositório quando comparado com um DAO? O DAO ele faz toda essa parte de consulta, mesmo que a gente tenha um DAO genérico, então ele faz essa consulta, esse processo a nível de código SQL ou HQL, a nível de query. Beleza? Quando a gente estiver trabalhando com o nosso conceito de repositório, nós vamos estar trabalhando com consultas baseadas no nome de métodos. Tranquilo? Então essa é a primeira diferença. Então lá no código SQL, normalmente eu quero fazer uma consulta, às vezes eu coloco lá select all from tb categories where nome igual a um nome específico, ou faço um like. Então esse eu vou buscar o nome da minha, buscar as categorias baseado no nome. Beleza? Então eu fiz o meu SQL. Isso quando eu tenho um DAO. Quando eu estiver trabalhando com repositório, eu posso fazer essa mesma consulta baseada no nome do método que eu vou declarar, sem ter de fazer a query. Então eu precisaria colocar simplesmente o método assim, public category entity, que é o nosso caso aqui, find by name, e passando o name da nossa categoria. E assim ele já traz. Beleza? Então ele cria a consulta a nível em tempo de execução, na hora que ele está subindo a aplicação, tranquilo? E nós não precisamos fazer aquela consulta a nível de string. Beleza? Apesar que no repositório a gente também pode fazer isso. A gente pode criar a nossa consulta sem problema. Outra diferença entre um DAO e o repositório, quando a gente trabalha nisso a nível do Spring Data. Nós não precisamos fazer a implementação da classe concreta no caso do repositório. Enquanto muitas das vezes nós temos que pegar um DAO e fazer a implementação da classe concreta, eu tenho uma interface, normalmente, eu faço ali a classe concreta que implementa a minha query. No repositório não, eu vou trabalhar no nível do repositório apenas com a interface. Por quê? O próprio Spring Data JPA vai ser responsável por criar todo o nosso CRUD, tranquilo? Para uma determinada entidade. Beleza? Então vai ser bem simples aí o nosso trabalho. Então aqui dentro do SRC main Java, vamos criar um pacote que seria org.database.repositories. Então aqui a gente vai ter os nossos repositórios. Então aqui eu vou criar dentro desse pacote que a gente acabou de criar. Lembrando, sempre que a gente for criar classes, interface, sempre dentro do source folder src main Java. Então aqui eu vou criar isso quando for o nosso código principal, né? Então aqui eu vou criar i category repository. Pessoal, pelo menos o nome da interface é a nossa escolha, não é rígido qual que é o nome da nossa do nosso repositório, mas eu sugiro para vocês seguirem esse padrão de colocar qual que é o nome da entidade e colocar o final repositório, só para ficar mais claro que a gente está trabalhando com repositório para qual entidade que esse repositório está relacionado. Aqui eu vou estender a minha interface JPA repository. Aqui, essa interface JPA repository que eu estou estendendo, pessoal, ela disponibiliza todo o CRUD para a gente. O Spring Data vai ser responsável por
procurar todas as minhas interfaces que implementam essa JPA Repository e automaticamente criar o CRUD para a gente. Então aqui eu tenho de colocar qual a minha entidade que está relacionada. Então aqui a nossa category entity, tranquilo? E a minha chave primária. Então, pessoal, quando eu estendi aqui minha JPA Repository, eu falei qual que é a minha entidade que eu estou relacionando com ela, tranquilo? Ou seja, esse repositório está fazendo o CRUD de qual entidade, beleza? E qual é a chave primária da minha entidade. Então, sempre importante lembrar o quê? Se aqui for long, aqui também é long. Se lá for string, na minha entidade, aqui também é um string. Entendeu? Então, pessoal, aqui o repositório já está criado. Então, vamos aqui agora fazer o seguinte. Nós já estamos aptos para fazer o teste do nosso CRUD usando o Spring Data. Então, só com isso a gente já pode fazer o nosso teste. Observe o tanto que é simples. Tranquilo? Uma curiosidade, pessoal. Aqui a gente vai criar um teste unitário para rodar e testar esse teste unitário nosso. Importante, se vocês errarem o nome aqui da entidade, colocando qualquer tabela, do ID, se vocês colocarem nomes diferentes, pessoal, lá no banco ele vai criar tabelas, vai criar campos baseado no que vocês colocarem nessa entidade. Tranquilo? Outra coisa importante, se vocês têm lá no banco de dados uma coluna, por exemplo, com o nome só name, em vez de category name, vocês têm de vir aqui, ó, e colocar column e o seu nome. Tranquilo? Que seria name, o nome da coluna lá no banco. Então não é obrigatório ter aí os mesmos nomes. Tranquilo? Desde que a gente coloque a anotação. Mas, se tiver um nome no banco, de uma determinada variável, de uma determinada coluna, vocês têm de ter o mesmo nome na entidade, exceto se usar aquela anotação @column. Tranquilo? Que aquela @column faz a referência a uma coluna diferente do nome da minha própria propriedade. Beleza? Então vamos agora simplesmente fazer a configuração, pessoal, do nosso database para a gente poder subir ele. Aqui, pessoal, dentro dessa RC Main Resource, que eu vou criar agora um recurso aqui, eu vou criar o arquivo ctx wproject server database.xml. Beleza? Vou criar aqui também a pasta dentro dessa RC Main Resource meta-inf. Dentro do meta-inf vou colocar aqui criar o arquivo persistence.xml. Então tomem cuidado aí com esses nomes, porque se colocar errado aí podem ocorrer alguns erros. Então aí são os nossos dois arquivos XML que eu estou colocando para configurar o nosso Spring Data, o Spring, subir e a gente poder realizar os nossos testes. Outra coisa importante, pessoal, acessem aqui, ó, lá no Codeplex. Eu vou colocar aqui, ó, acessem lá no projeto úteis, tranquilo? Dentro dessa RC Main Resource, clique no botão direito, New, log4j.xml. Esse arquivo, pessoal, que é muito usado, que eu uso em vários projetos, que quase sempre que eu mostro aí nos vídeos, é onde a gente vai fazer a configuração aí do nosso log4j. Então, ó, acessem lá no Codeplex para vocês poderem copiar esse conteúdo. Se vocês quiserem digitar, fiquem à vontade. Tranquilo? E eu dou sugestão realmente, pessoal. Muitas das vezes, digitem aí tudo que for possível para vocês poderem acostumar ao máximo com essa parte de programação. Beleza? Para criar exatamente esse hábito.
principalmente para quê? Se surgir erro, vocês conseguirem depurar e saber como corrigir o erro. Então aqui, ó, aqui eu estou colocando um appender que vai imprimir no console, aqui também que vai logar informações nesse arquivo aqui. Então se vocês quiserem um nome de arquivo diferente, podem alterar aí, eu vou colocar justamente esse nome, wproject-logger. Aqui eu estou colocando quais são os meus pacotes que eu quero que ele escaneie e o nível de log. Eu não vou explicar com detalhes, muito detalhes, pessoal, mas fica a sugestão de estudarem o que é o log4j. E a gente tem 6 níveis de log, tranquilo? Então dê uma pesquisada aí, se vocês precisarem, dê uma olhada lá no projeto wpattern Northwind, que lá tem alguns detalhes a mais, tranquilo? Só lembrando aí que aqui é sempre importante estar o mesmo nome do projeto de vocês, o pacote inicial. Então se tiver o projeto bolinha project, então vocês têm que colocar aqui bolinha project e o nível de depuração aqui. O nível mais baixo é nível de 3, mas dou sugestão de deixar a nível de debug, beleza? Então, feito isso, vamos configurar aqui algumas coisinhas. Acessem aí, pessoal. Algumas dessas configurações, boa parte das vezes, não mudam. Então, por isso que eu estou pegando exatamente daqui, não necessariamente digitando tudo. Então, eu vou pegar lá do database, eu vou pegar o arquivo de contexto, tranquilo? Do database. Vou copiar esse conteúdo aqui e já explico para vocês o que é. Então, ó, aqui no contexto, no ctx wproject server, vamos colocar esse conteúdo. O que a gente tem aqui, pessoal? Tá reclamando aqui. Esse aí aqui não vai influenciar não, mas beleza. Então aqui, ó, aqui pessoal, eu estou especificando qual que é o pacote inicial do Spring que ele vai escanear. Lembrando, existe um vídeo lá no meu blog, pessoal. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Existe um vídeo para os projetos wpattern, frameworks, Spring, explicando mais detalhes do Spring. Tranquilo? Aqui essa definição aqui está fazendo o quê? Pedindo para escanear todos os meus pacotes. Deixa eu tentar achar aqui, que vai ficar mais simples para vocês poderem acompanhar. Então, esse carinha aqui, essa anotação está definindo qual pacote inicial que ele vai começar a escanear para fazer o processo de injeção de dependência automático para a gente. Tranquilo? Então aqui ele vai escanear os pacotes procurando quem são as nossas dependências que ele precisa injetar. JPA Repositories, eu estou fazendo a definição desse pacote aqui, pessoal, ó, onde estão os nossos repositórios. Beleza? Essa Entity Manager aqui, eu nem vou entrar em detalhes para vocês, pode só manter no projeto de vocês essa configuração. Tendo dúvida, podem mandar e-mail, postar lá no blog, no YouTube também. Então aqui a única coisa que é interessante é essa aqui, ó, essa propriedade, que é falando se na hora que executar algum SQL lá no banco, se ele vai mostrar isso no console ou não. Esse Transaction Manager também deixa aí como padrão, vocês não precisam alterar. E aqui, pessoal, é onde que vocês definem a configuração do banco de vocês. Então aqui eu estou falando que eu estou trabalhando com MySQL, qual que é o driver que eu estou trabalhando aqui com o MySQL. Aqui é a string de conexão com o meu banco, ou seja, localhost aqui é a minha máquina local. A porta, que é do meu banco, 33681, e qual que é o meu banco de dados, meu projeto banco de dados. Então só observem isso daqui, pessoal. Ó. Aqui, ó, aqui eu estou com o localhost, eu estou acessando a mesma máquina, então ó, localhost, o número da minha porta, beleza? E aqui o nome do meu banco. Tranquilo? O usuário do meu banco e a senha do meu banco. Então as configurações que vocês vão ter de alterar são apenas 3 nesse arquivo.
pacote para escanear para um projeto aí novo de vocês, onde estão os repositórios do novo projeto de vocês e o banco de dados de vocês. Tranquilo? Então, nesse arquivo é apenas isso que a gente precisa fazer. Nesse arquivo, persistence.xml. Aqui, ó, configurando o contexto, ó, achei. Então, no meu blog, pessoal, se vocês quiserem saber mais informações sobre Spring, como funciona, existe aí nesse post aqui, nesse link aqui, tranquilo? Acessem aí, que existem vários detalhes do que é o Spring, como trabalhar, incluindo o Log4j. Então, deem uma olhada se vocês estiverem com dúvida do que é o Spring, como trabalhar com ele. Tranquilo? Aqui dentro do modo Database, acessando persistence.xml, que eu vou copiar esse conteúdo aqui também. Então, ó, pessoal, essa é a configuração inicial do nosso arquivo persistence.xml. Aqui, pessoal, eu vou fazer o mapeamento de quais são as minhas entidades do banco. Tranquilo? Então, nesse caso aqui, eu vou ter que colocar quais são as minhas entidades. Eu vou colocar aqui todas as minhas entidades que eu vou estar trabalhando. Então, eu tenho que colocar aqui o full name da minha entidade. Então, eu vou vir aqui na minha entidade. Vou pegar aqui. Vou clicar aqui com o botão direito e vou fazer isso aqui, ó. Copy Qualify Name. Ou seja, sobre o nome da minha entidade aqui, ó, eu cliquei com o botão direito, Copy Qualify Name. Por quê? Vim aqui e dei um Ctrl V. Ele fez o seguinte, ele pegou o nome completo aqui, ó, do pacote, ponto, o nome da minha entidade. Porque eu preciso ter exatamente isso. Ou seja, o pacote onde está a minha entidade e o nome da minha entidade. Tranquilo? Para ele conseguir mapear. Então, para cada vez que eu desenvolver uma nova entidade, eu vou ter de vir aqui e adicionar essa entidade. Tranquilo? Então, ó, parte de configuração aqui, em tese está aí tudo correto. Tranquilo? Vamos agora fazer o seguinte. Eu vou copiar esse arquivo aqui, ó, o CTX. Então, copiando aqui esse arquivo, o CTX wproject server database, aqui o nome ficou errado, pessoal. Não tem esse hífen aqui no final. Então, é CTX wproject server hífen database.xml. E aqui, ó, nós vamos fazer essa alteração aqui, ó. Vamos colocar o nosso arquivo dentro, fazer uma cópia desse arquivo, do XML, do contexto. Não precisa fazer a cópia da pasta metainf, nem do persistence.xml. Então, fazendo uma cópia aqui para dentro da nossa pasta de teste. Tranquilo? Aqui eu vou deletar tudo isso daqui, pessoal, que no nosso arquivo de teste, a gente não precisa disso. Context, deixa eu ver qual que é. Então aqui, ó, vamos copiar esse nome desse arquivo. Então, pessoal, ó, alterem o arquivo que a gente acabou de copiar aqui para dentro da nossa pasta de resources de teste e coloquem o context component scan, vocês coloquem esse pacote aqui que eu vou criar já. Então, a única diferença daquele pacote principal é que aqui a gente tem a inclusão da palavra teste, ou seja, para fazer a injeção nos nossos módulos de teste. E eu estou importando a configuração também já pronta lá do nosso código principal, ou seja,
do server database. Tranquilo? Aqui dentro da src test java, new, criar um pacote org.wproject.server.test.database. E aqui a gente vai criar, dentro desse pacote a gente criou uma classe abstrata. Então vou marcar até aqui já como abstrato. Então, ó, pessoal, aqui eu estou colocando, ó, tô falando que isso daqui, todas os meus testes unitários, eles vão herdar essa classe abstrata, beleza? Então aqui, ó, public abstract class abstract database test. E aqui eu estou falando qual que é o meu arquivo que eu quero que ele carregue do Spring, com o contexto do Spring, na hora que eu começar a executar um teste unitário. E esse run with é para usar exatamente o Spring nos nossos testes unitários. Tranquilo? Então ele vai carregar esse arquivo de contexto do Spring, que é esse daqui. Indiretamente ele vai também importar, ou seja, vai carregar também a configuração do contexto do Spring principal. Tranquilo? Beleza. Então agora vamos criar um pacote aqui com esse nome aqui, ou seja, com o mesmo, só que com repositórios no final, só para a gente poder criar um teste unitário aí. Então eu vou criar um teste unitário, category repository test, para eu criar um teste unitário para ver se a nossa aplicação vai funcionar, se o nosso repositório não vai dar nenhum erro. Desculpem aí, pessoal, mas está meio lento meu computador, porque rodando um monte de coisa para gravar vídeo, às vezes ficou um pouco pesado. Então aí eu vou pedir para injetar o nosso repositório, vou criar um teste unitário. Fiquem atentos aí, pessoal, fiquem atentos para ver se vocês estão colocando a codificação aí certinha. Vou colocar aqui também. Ó, pessoal, uma coisa muito importante, tomem cuidado com o que vocês importam aí, porque a gente tem classes com o mesmo nome, só que com pacotes diferentes. Então, fiquem atentos para ver se vocês estão fazendo o import correto, que às vezes pode aparecer algum erro aí, com certeza vai aparecer algum erro se vocês fizerem o import errado. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o repositório de categorias e vou fazer um find all. Se a gente observar aqui, pessoal, existem várias consultas já prontas que a gente tem disponível. Tranquilo? Então, find all, e aqui eu vou lembrando, pessoal, esse log aqui, ó, ele só vai aparecer a nível de debug. Então, aqui no meu arquivo log4j.xml, que eu configurei o meu Spring, o meu log, então precisa estar aqui o pacote raiz, o mais raiz possível aí do projeto de vocês, e o nível correto. Beleza? Então, nesse caso aqui está configurado como debug, ele vai imprimir a nível de debug, info, warning, error e fatal. Tranquilo? Se eu colocar nível de info, ele vai imprimir info, warning, erro e fatal. Então tomem cuidado só com isso daí. Vamos ver aí se vai dar certo o nosso teste unitário, se ele vai acessar o banco de dados. Então eu vou rodar aqui o nosso teste unitário só a nível de debug, só para ver se o resultado
se ele vai conseguir acessar o banco de dados, vai conseguir injetar. Vamos torcer para não dar nenhum erro. Vamos ver, está executando. Deixa eu abrir aqui o console para a gente ver o resultado. Minha máquina está um pouco lenta, pessoal, porque gravando tanta coisa. Opa, vamos ver aqui, ó. Eu vou colocar aqui o mouse sobre para ver se, ó, injetou certinho, pessoal. Então ele injetou a instância do nosso repositório. Aí vocês vão perguntar, Branquinho, quem que criou a classe concreta? Então, o Spring Data criou a classe concreta do nosso repositório. Tranquilo? Então, ele que vai criar a consulta no nosso banco, do banco que vai ser executado no banco de dados, e disponibilizar o nosso CRUD. Então, eu pedi aqui para rodar direto. Ele foi, tá aí. Certo, pessoal? Deixa eu tirar aqui o output que ele está imprimindo, restrição de linhas. Então, ó, imprimiu todas as nossas entidades, executou o teste unitário com sucesso. Tranquilo? Então, pessoal, é isso. Fica aí até essa parte. No nosso próximo vídeo, eu continuo aí mostrando para vocês o restante dessa parte de configuração do nosso database, dos repositórios, que vai ser bem simples. Tranquilo? Então, um abraço e até a nossa próxima aula.